E aí, galera? Hoje a reflexão se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 22, e diz o seguinte: Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Essa passagem, bem no início, ela diz para nos aproximarmos de Deus com um coração sincero. A aproximação de Deus é o centro que deve nortear a nossa vida. Religião significa religare, do latim, que se é religar-se com Deus. É a tentativa do homem de se religar, de se aproximar de Deus, do Criador. Mas que isso não deve ser feito de forma forçada, como construindo uma torre de Babel, ou simplesmente indo para um templo no culto no domingo, à noite. Isso não é se aproximar de Deus. E a Bíblia deixa isso claro, inclusive nessa passagem. Na verdade, o que é revelado nessa passagem é que a aproximação com Deus é um ato invisível que acontece no nosso coração. E que não depende da gente se mover, pelo contrário, pode ser a gente imóvel, deitado, numa, em um leito de hospital. Não importa onde o estado que a gente esteja. Se aproximar de Deus é sempre uma possibilidade que está aberta para nós. Esse é o centro do Evangelho. Foi isso que foi pregado, foi isso que foi mostrado no Getsemane e na Sexta-feira Santa, na Páscoa, quando Cristo provou que não importa os nossos esforços, mas aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos no trabalho completo de Deus, no trabalho completo do Filho, do trabalho completo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nessa mesma passagem, ele dá 4 principais pontos para que nós nos aproximemos de Deus. O primeiro ponto é que ele diz que para nos aproximarmos de Deus nós precisamos de um coração sincero. O segundo ponto é que nós precisamos de plena convicção de fé. Afinal, a fé é o que sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro ponto que ele fala é que para nos aproximar de Deus nós precisamos de corações aspergidos de uma consciência culpada. Isso significa que nós devemos ter plenamente conscientes de que nós não temos mais culpa do nosso pecado, mas que Cristo foi não só suficiente, como foi completamente carregado pelo o que era nosso de direito. Tendo Deus misericórdia de nós, decidiu olhar para nós não como culpados, mas como inocentes, tendo essa culpa inserida em Cristo. Por isso nós devemos ter essa consciência. E o quarto ponto é que nós devemos ter os corpos lavados com água pura. Isso não significa ser literalmente lavado com água pura, ser batizado. Mas é uma analogia ao Antigo Testamento de coisas que eram lavadas com água pura, significava que era santificada, entregue a Deus. Então ter o corpo entregue, ter o corpo lavado com água pura, significa não só um batismo, mas realmente uma purificação interior. Uma vida de santidade, uma vida de santificação. E eu queria convidar todos nós, começar de mim, a buscarmos cada vez mais nos aproximar de Deus, a buscarmos cada vez mais ter essas convicções em nossos corações, para que nós nos santificamos e crescemos, para que a glória de Deus venha sempre a reinar sobre nossas vidas. Deus nos abençoe.